Opinião, leitura crítica dos fatos. Nossa cidade em foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço Público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Muito bom dia, estamos começando o Espaço Público desta sexta-feira, hoje dia 27 de abril de 2018. Como aconteceu durante toda a semana, hoje nós falaremos a respeito das eleições para a reitoria da Universidade de Taubaté. Recebemos ao longo de toda a semana os candidatos a reitor e hoje estamos recebendo em nossos estúdios o candidato, professor doutor Arcione Ferreira Viage, e também o candidato a vice-reitor, o professor doutor Nivaldo André Zoner. Nós, ao longo dos próximos 30 minutos, vamos responder, os candidatos vão responder a 10 questões que foram previamente definidas, 10 questões, inclusive, que todos os candidatos que passaram por aqui de segunda-feira até a quinta-feira também responderam. Então, ao longo desses 30 minutos, essas questões serão respondidas pelos dois candidatos. Vamos começar pela primeira. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Professor Arcione. Bom dia, professor Nivaldo. Bom dia. Vamos lá. Professor, qual a sua visão estratégica para a Unital? Detalhe. Nós queremos trabalhar com transparência e envolvimento das pessoas e para isso nós vamos priorizar o levantamento da situação e a solução dos problemas relativos ao abono salarial, que precisa de uma solução em conjunto com as questões dos dissídios. Além disso, precisamos conhecer a fundo a questão referente ao achatamento salarial e, em paralelo a isso, precisamos avaliar as perdas de receitas que vêm se acumulando com a perda de alunos e que tem sido compensada pelo crescimento da arrecadação de alguns poucos cursos. Precisamos encontrar urgente solução para esse problema, porque temos que aproveitar o momento para reverter a situação. Precisamos voltar a investir em marketing, para fazer captação, e para isso teremos uma árdua tarefa de reduzir custos e gastos, e precisamos fazer isso com urgência, para retomar o equilíbrio financeiro e poder saldar os compromissos atuais e futuros da universidade. A universidade tem um enorme potencial e nós precisamos reverter algumas situações que são desfavoráveis atualmente para obter os resultados que vão levar a universidade para uma situação de sustentabilidade. Segunda questão, qual o seu plano de ação para internacionalizar a universidade? Nós precisamos abrir várias frentes para obter resultados. E isso leva tempo se partirmos do zero. A vantagem é que nós não partiremos do zero, porque nós temos várias frentes individuais nesse sentido. Precisamos fazer um mapeamento das iniciativas individuais e compilar em um único relatório, com detalhes referentes ao nível de relacionamento atual de cada professor ou aluno ou departamento com instituições internacionais. De posse desse levantamento, podemos classificar cada item pelo nível de importância e profundidade institucional para poder estabelecer metas a serem atingidas junto a cada item relacionado. Por exemplo, eu estive fazendo pós-doutorado de 2015 a 2016 na Itália. Isso abriu a possibilidade de até hoje eu ter projetos sendo desenvolvidos na Itália e recentemente abriu uma nova frente em Portugal. Esse relacionamento nos dá acesso a informações com relação a bolsas que esses países oferecem para estrangeiros. E isso abre a possibilidade dos nossos alunos estudarem em outros países. E na Itália, em especial, me foi feita oferta para que os nossos alunos se candidatem a bolsas de doutorado na Universidade de Pádua, na Itália. E nós precisamos levantar outras oportunidades como essa
e estruturar melhor essa coleta, então, de oportunidades e oferecer isso, divulgar isso para os nossos alunos, inclusive com os requisitos necessários para concorrer a essas bolsas. Preparar efetivamente a continuidade da formação dos alunos que têm tendência para a pesquisa, que gostam dessa área e que querem ter uma internacionalização. Outro aspecto a destacar, que a gente conhece alguns intercâmbios, né? O mais frequente que nós temos é o do Santander, mais recentemente tivemos o Ciências Sem Fronteira. Porém, tem iniciativas específicas que nós precisamos aprofundar conhecimento. Por exemplo, a medicina faz hoje um intercâmbio de férias em que nós recebemos alunos do exterior e enviamos alunos daqui. Nós temos controle desses alunos que vêm de fora, porque nós temos que dar algum documento para eles. Mas quem tem o controle hoje de quem viaja em intercâmbio da medicina é a própria medicina. Nós precisamos integrar essas informações e trazer esse conhecimento, essa experiência de intercâmbio que outros departamentos têm também para o conhecimento geral da universidade. Perfeito. Terceira questão. O senhor avalia que o atual modelo de prática pedagógica atende aos interesses dos alunos e do mercado? Eu acredito que o nosso processo pedagógico, nosso projeto pedagógico, desculpe, é bom. Mas nós precisamos melhorar, criando maior integração entre cursos de áreas comuns, para permitir, inclusive, a mobilidade de um aluno que queira fazer uma segunda graduação. E que não seja necessário fazer adaptação, que possa fazer isso por meio de adaptação, e não ter que cursar totalmente uma nova faculdade, certo? Então, esse é um dos pontos que nós precisamos melhorar na nossa atividade do projeto pedagógico. Precisamos também rever a política de pontuação dos professores. Precisamos valorizar a experiência dos professores, porque nossos alunos precisam, além da formação profissional, eles precisam de referências que advêm de profissionais do mercado que atuam na profissão que ele vai frequentar. Ao longo do tempo, nós temos perdido muitos professores que têm experiência, reconhecimento no mercado dessa experiência, porém, não têm uma titulação. Por quê? Porque a profissão deles já é a formação profissional que nós precisamos. Nós temos que valorizar os dois troncos, o tronco teórico da universidade e o tronco profissionalizante. Então, isso, eu acho que é uma mudança necessária que nós temos que fazer na nossa prática pedagógica. O senhor é a favor de fechar os cursos que não dão lucro para a universidade? A universidade precisa ser sustentável. Acho que todos têm que ter essa noção de que nós só existimos hoje porque nós somos sustentáveis, porque nós temos renda, porque nós temos o recurso necessário para administrar a universidade. Nós não temos recursos públicos. Nós recebemos bolsas do Estado, bolsa do município, mas é coisa específica. Todas as outras bolsas que nós temos, todo o resto do financiamento da universidade, que representa 90 e tantos por cento, 95%, advém das mensalidades dos alunos. Então, nós não pretendemos fechar curso, porque a universidade, além do papel institucional, social dela, nós temos que manter o nosso foco na formação dos profissionais. A origem da universidade foi essa, ela foi criada para formar os profissionais que vão mudar o Brasil. E nós temos esse pensamento. Nós estudamos aqui, nós temos a nossa vida construída aqui, eu e o professor Nivaldo, e nós queremos manter isso. Porém, nós precisamos garantir a sustentabilidade. Nos cursos que nós temos dificuldades de arrecadação, nós queremos desenvolver parcerias para a criação bipartite de um fundo de financiamento estudantil reembolsável,
onde quem recebe o subsídio para estudar deve retribuir, permitindo que outras pessoas tenham o mesmo benefício. Não ser uma constante entrada de novos recursos sem o retorno, até porque, se nós pensarmos que fora o CIMUB e o Programa Escola da Família do Governo do Estado, o CIMUB do Governo Municipal, as fontes são todas advindas dos alunos adimplentes, as pessoas que pagam. Então, nós não podemos esquecer sempre que quem está pagando espera receber o retorno sobre aquilo que ele está pagando. E nós temos que ter transparência nos cursos que têm dificuldade para que todos se unam em busca de melhorar a aceitação do curso, em busca de melhorar o relacionamento com os alunos, para que esses alunos deem valor para o curso e nós consigamos trazer mais alunos e conseguir a sustentabilidade. Então, eu acho que a universidade tem que manter os cursos, mas todos têm que ter ciência de que aquele momento que o curso está passando precisa de ajuda, mas principalmente os professores do curso têm que ter essa responsabilidade. O professor Nivaldo é da odontologia. Há 10 anos atrás, a odontologia chegou a ter 80 alunos. Os professores se uniram, junto com a administração, fizeram uma mudança relativamente grande dentro da odontologia e hoje voltaram a ter mais do que 500 alunos. Então, nós precisamos ter esse pensamento. O curso que tiver baixa, porque é sazonalidade do mercado, nós temos que atuar para reverter a situação. O curso que está baixo, porque está faltando reconhecimento do mercado, da qualidade do curso, nós temos que ajudar o departamento a passar pelo momento de crise, mas o departamento que tiver envolvido, os professores envolvidos, têm que ajudar a fazer a reversão junto com a administração superior. Perfeito. Agora nós temos a quinta questão, e, a pedido dos nossos candidatos, a quinta questão vai ser respondida pelo professor Nivaldo André Zoner. Professor, caso seja eleito reitor, qual a sua proposta para o fortalecimento da formação dos nossos alunos, ou seja, do tripé ensino, pesquisa e extensão? Bom dia. É muito importante essa situação, porque a universidade ela é um conjunto de ações. Então, não pode mais funcionar separadamente os alunos da pesquisa, os alunos da extensão, da graduação. A graduação passa o conhecimento atual, a extensão ajuda os alunos a aplicarem na prática e a pós-graduação constrói novos conhecimentos. Essa é a função da universidade. Esse conjunto de ações vai levar não só a construção da formação da pessoa, mas a melhoria da sociedade. Nós temos aqui na universidade um grande potencial, inclusive da prefeitura financiando ações de extensão. Isso vai também ajudar a levantar os cursos, a melhorar o índice de bolsa. Então, precisamos aumentar o número de projetos de extensão. Esses projetos de extensão ter uma ação de campo atuante, essas ações de campo estarem também vinculadas a projetos de pesquisa, de iniciação científica, de teses de mestrado, de doutorado que estão acontecendo. Então, há uma participação conjunta da pesquisa e da extensão nas ações. E isso vai resultar em um intercâmbio dos nossos alunos de graduação e eles sendo iniciados na extensão e na pesquisa ao mesmo tempo, são futuros candidatos a mestrandos, a doutorandos nossos, e promoverem vagas para esses alunos que participarem dessas ações, e assim a gente vai promover a extensão, trazendo mais recursos para a nossa universidade, inclusive, ajudando a sociedade e promovendo a pós-graduação, aumentando o nosso número de alunos, fazendo, de fato, uma integração entre os 3 setores, né? Tendo os professores atuando nos 3 campos, e não estanques, cada um no seu canto e não sabendo do trabalho do outro. É isso que a gente precisa fazer para melhorarmos integrar a universidade de uma vez, né? A sexta questão, professor Arcioni. Caso eleito reitor, o que fará efetivamente em termos de reestruturação administrativa? Unir pró-reitorias, unir espacialmente departamentos, institutos, como vai fazer essas reformas? Nós temos uma proposta já apresentada no nosso plano de unificar os cursos.
Nosso objetivo inicial em 3 locais, mas sempre respeitando particularidades que se apresentem em casos específicos. Acreditamos que é totalmente possível fazer isso e se na gestão de 2016, 2009, que nós tínhamos em torno de 30 milhões de reserva, tivesse sido priorizado esse tipo de ação, hoje nós teríamos uma situação bem diferente em termos de unificação de cursos, integração e de redução da dispersão, que aumenta muito o custo da universidade hoje. Em relação à mudança na estrutura administrativa, nós sabemos que o custo atual operacional dessa forma, nós precisamos reduzir esses custos. E nós temos que buscar alternativa para isso. Nós temos um estudo de 2010 em que mostrava que a nossa estrutura administrativa ela é muito prejudicial à administração da universidade. Quando nós pegamos só os cursos e avaliamos receita e as despesas diretas que tem nos cursos e o expediente associado a isso, secretaria, biblioteca, os cursos são superavitários. Mas quando nós acrescentamos os custos da administração superior, a universidade passa a ter uma situação complexa. Então, nós temos que fazer a reestruturação. Cada pró-reitoria, ou cada fundação, cada nova área que tem na universidade, ela gera custos administrativos. E nós temos que avaliar. Nós não sabemos ainda se nós vamos ter 3, 4, 5 pró-reitorias, ou até mesmo 6. Mas nós achamos que nós vamos ter que reduzir isso. Mas nós precisamos analisar com detalhes cada situação, apresentar proposta para os conselhos, para discutir isso amplamente por todos dentro da comunidade e, mais importante, nós vamos fazer mudanças, nós vamos ter transparência nas mudanças e buscar sempre a sustentabilidade da universidade. 7ª questão, quais as características da sua formação e experiência em gestão que são importantes para assumir a reitoria de uma instituição que tem o 11º orçamento do Vale do Paraíba? Eu sou engenheiro, a minha família é de professores. Por isso, ao longo da minha carreira, eu construí 2 carreiras. Uma carreira acadêmica, que eu estou aqui há 28 anos, segui todos os requisitos da formação acadêmica, e uma outra executiva. Tenho especializações em finanças, produção, marketing, economia, recursos humanos, meu mestrado em comunicação e mercado, meu doutorado em gestão, meu pós-doutorado em gestão de negócios na Itália. Cumpri todos os requisitos da carreira acadêmica. Porém, esse cargo em especial, não estou me candidatando a ser professor ou ser pesquisador da universidade. Eu estou me candidatando a ser o gestor maior da universidade, em que em muitos países já, em universidades de ponta no mercado, o reitor é contratado no mercado. Ele é um executivo contratado para gerir aquela instituição. Então, minha formação, fora da universidade, como executivo, como diretor de empresa, é que me habilita a ser candidato a reitor da universidade. Eu sou candidato por essa carreira, um gestor que tem a responsabilidade, como foi feita a pergunta, do 11º orçamento do Vale. Ou seja, das 39 cidades, tem 29 cidades do Vale do Paraíba que são menores em termos orçamentários que a Unital. Isso aumenta muito a responsabilidade de quem senta na cadeira do reitor. Agora, esse é o meu diferencial em que, somado com a experiência e conhecimento da universidade que o professor Nivaldo tem, nós vamos mudar a universidade para melhor. Não quer dizer que a universidade não seja boa, ela é maravilhosa, construiu a minha vida, construiu a vida do professor Nivaldo, mas nós precisamos dar um passo adiante em direção ao futuro sustentável e de qualidade da universidade. 8ª questão, quais são os principais desafios como gestor que enfrentará por 4 anos com a missão de resolver os problemas atuais da Unital e prepará-la para concorrer no mercado com sustentabilidade? Os principais desafios são relacionados a obter o apoio dos envolvidos.
Porque, sendo uma instituição pública, a universidade vive hoje um estágio de letargia, onde as pessoas não acreditam no futuro e não veem uma luz para melhorar a sua autoestima e motivação para enfrentar os desafios do dia a dia. Precisamos de um choque de gestão que mostre para as pessoas que é possível mudar e, com isso, conseguir o empenho de todos para fazer essa mudança. Nós dependemos de todos. Não adianta o professor Nivaldo estar bem intencionado, não adianta o professor Arcione estar bem intencionado. Nós precisamos que todos acreditem e trabalhem juntos, porque não vão ser 4 anos de facilidades. Eu já sei, o professor Nivaldo sabe, que nós vamos ter um desafio enorme pela frente a partir que a gente vem assumir o cargo. Me perguntaram mais de uma vez nas entrevistas que nós estamos tendo, nos encontros, se o problema da Unital é político, cultural ou financeiro. Respondi que todos nós, até individualmente, coexistimos com todos esses problemas. Porém, o principal deles, no caso da Unital, é o político, porque é ele hoje que faz com que as pessoas que fazem a gestão da instituição tenham maior foco na continuidade do que na gestão especificamente. É só terminar um processo eleitoral que já inicia outro, onde as escolhas de conselheiros, diretores, professores de curso de pós-graduação, extensão, assessores, etc., tem sempre um cunho de esperança de obter apoio na próxima eleição. Um professor que fez parte do Consune, por exemplo, junto comigo, me disse que deixou de ser conselheiro porque tinha uma formação acadêmica, moral e cívica que não permitia participar simplesmente para dizer sim a tudo que era apresentado. Isso que nós temos que mudar. Essa política interna está sendo prejudicial à continuidade e à sustentabilidade da Unital. Nossa missão árdua, professor Nivaldo e minha, é mudar isso, mostrar para as pessoas que todos somos servidores da universidade, todos temos direitos iguais aqui dentro e não existe um grupo que é mais importante que o outro. Remeto ao livro Revolução dos Bichos, do George Orwell, que mostrou que alguns são menos diferentes do que os outros quando o poder se mantém por muito tempo na mão das pessoas. A 9ª questão vai também ser respondida pelo professor Nivaldo. Professor, qual o entendimento frente à atual situação com relação dos servidores técnico-administrativos? Dá para notar que tudo passa também por uma condição financeira, né? Nós viemos adquirindo, ao longo desses anos, perdendo essa condição financeira. Porque a gente nota que em vários setores houve uma diminuição de funcionários. Acho que todos os setores, pessoas foram aposentando, foram saindo, e mesmo assim o salário foi caindo também. Então toda essa situação precisa ser revista com certeza. Mas ela precisa ser revista com responsabilidade para que a gente continue como uma universidade forte. Então, nós vamos rever os estudos, os salários, os cargos, todo mundo, ver aonde estão ocorrendo as distorções, né? Primeira coisa, e vamos fazer o possível para acertar essa situação, porque o servidor que ganha mal, ele vai acabar procurando outras situações de emprego, ninguém vai ficar eternamente vinculado a essa situação, e também os servidores, a qualidade do servidor. Nós temos servidores muito competentes, especializados, que trabalham em laboratórios, por exemplo, é difícil de substituir, estão desestimulados. Então, nós precisamos resolver essa situação, mas com responsabilidade e com competência, e isso vai ser resolvido na nossa gestão. A última questão, professor Arcione, como o senhor, como reitor, vai promover a gestão da execução de cada uma das unidades orçamentárias previstas no orçamento? Em primeiro lugar, nós iremos aprofundar o conhecimento no que foi previsto em cada conta do orçamento, identificar os gastos previstos que são de caráter operacional e que irão manter as atividades ligadas ao ensino da graduação, da extensão e da pós-graduação, que é o nosso objetivo, nossa prioridade e nossa missão.
Depois, iremos analisar as despesas previstas que podem ser alteradas no dia a dia por meio de revisão dos contratos de prestação de serviços, contratos com concessionárias, e vamos revisar as prioridades estabelecidas que não tenham aderência com o nosso plano de gestão. Tendo identificado essas características, faremos uma revisão orçamentária em nível gerencial para verificar se será necessária uma alteração no orçamento ou se somente com remanejamentos permitidos será possível redirecionar os recursos para as despesas e investimentos que acreditamos ser mais importantes para a recuperação do equilíbrio financeiro. Será um primeiro semestre difícil da nossa gestão e que irá requerer muita análise, porque iremos herdar meio ano de orçamento ou de receitas que poderá já estar zerado em termos de recursos disponíveis. E, ao mesmo tempo, iremos herdar despesas ainda por fazer até o final do ano, que é mais ou menos a experiência que eu tive quando estive 7 meses à frente da Pró-Reitoria de Administração, em que eu assumi e as receitas já estavam todas comprometidas, todos os recursos comprometidos, e eu assumi já tendo que fazer cortes para garantir o pagamento daquelas despesas que são operacionais e que mantêm a universidade funcionando. Nós vamos herdar da atual administração um orçamento, e esse orçamento nós vamos precisar conhecer a fundo, fazer as mudanças necessárias, as realocações, para ir em direção ao objetivo maior nosso, que é atingir ou trabalhar por uma universidade forte. Juntos com todos os envolvidos que estão nos ouvindo, para fazer a mudança em direção a esse objetivo maior nosso. Tá certo. Encerradas as 10 questões, obrigado, professor Arcioni, pela sua participação. Obrigado, professor Nivaldo, também pela sua participação. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a todos que estão nos dando a oportunidade de ouvir nossas propostas. Nós estamos girando os departamentos por convite dos diretores, os institutos. Hoje à noite tem um grande encontro no Instituto de Humanas, Instituto de Humanas, isso, e nós estaremos presentes lá, como estamos indo em todos os departamentos, por convite, ou nós mesmos vamos espontaneamente. Estamos convidando os alunos e demonstrando que eles têm que votar. Nós queremos que tenha uma votação maciça nessa eleição, independente se o voto for em nossa chapa. Nós queremos que todos exerçam seu direito de voto, porque juntos nós podemos mudar tudo que tem à nossa frente. A universidade é nossa, o aluno é forte, o servidor é forte e o professor é forte. A nossa ideia não é dizer que a universidade é ruim, porque ela não é uma grande universidade, tem grandes serviços prestados. As mudanças que nós estamos propondo é para que a nossa universidade seja ainda melhor e possa passar nos próximos 20 anos saudável e sustentável. Então, por isso nós somos juntos por uma universidade forte. Perfeito. Chegamos ao final, então, do Espaço Público de hoje, fechando a semana de entrevistas com os candidatos a reitor. Você fica na sequência com os programas dos candidatos apresentando aí as suas propostas. Tenham todos uma ótima sexta-feira e um ótimo feriado.